Ok, pessoal? Hoje a nossa aula resolvendo exercícios do nosso conteúdo de bioquímica que nós temos estudado até agora. Então, nós vamos resolver exercício de carboidratos, lipídios, proteínas e aminoácidos, certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício, que é sobre carboidratos. Tá aparecendo aí na tela para vocês o exercício, tá? Eu vou ler aqui junto com vocês e a gente vai tentar resolver esses exercícios, beleza? Então vamos lá. O nosso primeiro exercício é do vestibular da PUC de São Paulo de 2018. E o primeiro exercício diz assim: a figura a seguir ilustra a composição de dois carboidratos, o amido e a celulose. Aí vocês estão vendo aí a estrutura da glicose alfa, que forma aí a longa cadeia de amido, e também agora vocês estão vendo a cadeia de glicose beta, que forma a grande cadeia de celulose. É isso que está aparecendo no exercício. Aí a seguir diz: as afirmativas a seguir dizem respeito a esses compostos. Então vamos ler a primeira alternativa. Tanto o amido quanto a celulose são considerados polissacarídeos? O que vocês me dizem? O que vocês acham, hein? O amido, ele é formado por uma grande sequência de carboidratos simples chamado glicose. Beleza? E a gente sabe que quando a gente tem uma grande quantidade de carboidratos simples ligados um ao outro, a gente chama isso de polissacarídeo, beleza? A gente viu isso na aula de carboidratos. E a celulose ela é formada também pela glicose. O que vão diferenciar esses compostos são a posição onde essas cadeias se ligaram umas nas outras. Onde a hidroxila, que é o OH, como está sendo destacado aí para vocês, se ligou a outra molécula de glicose, beleza? Então, a gente chama isso, na nossa aula de carboidrato, a gente chamou isso, né, essa ligação de vários carboidratos simples, de polissacarídeo. Então, tanto o amido quanto a celulose são sim polissacarídeo. Então, a primeira opção está correta. Então, vamos para a segunda. Pelo fato de ambos serem constituídos por monômeros de glicose, amido e celulose são hidrolisados pelas mesmas enzimas digestórias. Será? O amido, o nosso organismo ele é capaz de digerir, beleza? Já a celulose, se a gente comer uma folha de papel que é feita de celulose, o nosso intestino ele não vai digerir, né, galera? Então, a gente sabe que o nosso organismo ele não é capaz de digerir a celulose. Portanto, a enzima que digere a amido é uma, a celulose é outra. A número 2 descarta, né? Tá errado. Então vamos para a opção 3. As configurações moleculares diferentes da glicose alfa e da glicose beta resultam em biopolímeros diferenciados, certo? A gente acabou de ver que elas têm função diferente. Então, sim, elas têm uma função aí elas são biomoléculas que desempenham um papel diferenciado uma da outra, certo? Enquanto o amido serve de reserva de energia, a celulose forma fibras de grande importância estrutural nas plantas. Isso tá correto? Isso tá correto, galera! Porque a gente viu lá nas nossas aulas de carboidrato que a celulose, ela é uma fonte de estrutura das plantas. Então, fechou a opção 1 e a opção 3 estão corretas. Então a gente vai ver qual letra a gente vai poder marcar aqui nessa questão. Temos a questão A. Qual opção nós vamos poder marcar aqui nessa questão? Nós temos a letra A, que diz em 2 apenas. Não, né? A gente viu que a 2 é totalmente errado. Temos aqui a letra B, que diz em 1 e 3. Então essa é a resposta correta. Achamos! Beleza, achamos, né? Porque a gente viu que tanto o amido e a celulose são polissacarídeos. E na 3 a gente viu que eles têm uma certa diferença, beleza? A letra C diz que a 2 e a 3. Não, a letra 2 é errada. E a letra C nós constatamos que tá certa. Então não é a letra C. E também não é a letra D, porque a letra D tá dando a opção de 1, 2 e 3. E a gente sabe que a 2 tá errada, beleza? Então essa é a número 1. A correta é a letra B. Agora vamos lá para a número 2. A número 2 é do vestibular da Univesp de 2018 e ela diz assim: para responder a questão, considere as seguintes informações extraídas do rótulo de um leite pasteurizado integral.
Aqui no rótulo a gente tem algumas informações como carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio, cálcio, colesterol, beleza? Seguindo a questão, ela diz: assinale a alternativa que apresenta o nutriente desse leite, que é constituído principalmente por macromoléculas cujas cadeias se unem por ligações peptídicas. Gente, a gente viu na nossa aula de aminoácidos e proteínas sobre ligações peptídicas. Os aminoácidos, eles se ligam entre si. E quando eles se ligam entre si, eles formam as ligações peptídicas. E são a partir dessas ligações que vão ser formadas proteínas. A ligação peptídica, ela ocorre entre o grupo ácido de uma molécula de aminoácido e o grupo básico de uma outra molécula de aminoácido, como vocês estão vendo no exemplo. Antes nós tínhamos um aminoácido, aqui a sua função ácida, que é mostrada, se ligando à sua função básica, que também é mostrada, e formando aqui uma amida. Se você não assistiu, vale a pena assistir, hein? Porque vai cair na prova. Fica ligado, vamos estudar, que vai cair na prova. A opção que a letra A te dá é carboidrato. Então, nessa daqui, o que a gente vai pensar primeiro? O que é a ligação peptídica? A ligação peptídica, ela é formada a partir da interação de duas ou mais moléculas de aminoácidos. Então, aminoácido é uma coisa, carboidrato é outra coisa. Então, a letra A a gente já descarta, porque carboidrato é açúcar e aminoácido não. E então, a letra A a gente descarta, porque o carboidrato, ele é diferente de aminoácido. A gente viu que no carboidrato a gente tem funções aldeído cetona e tudo mais, e no aminoácido a gente tem a função amina, tem ácido carboxílico, então são duas coisas aí bem diferentes uma da outra. Então o carboidrato já está descartado, ok, pessoal? Então vamos pensar um pouquinho sobre as ligações peptídicas. As ligações peptídicas, elas são formadas, por uma reação, que é chamada reação de condensação, da união, do ácido carboxílico com o grupo amino de outra molécula, certo? E essa ligação a gente chama de ligação peptídica. E quando tem várias ligações dessa formando uma macromolécula, a gente chama isso de proteína. Então a resposta dessa questão número 2 é proteínas. Está perguntando qual o nutriente, que é constituído por macromoléculas, que está aqui sendo citado nesse rótulo. Então, a gente conclui que a opção correta é a letra B. Número 3. Sempre que comemos uma bala ou um bombom, aquele sabor doce que sentimos é característica do açúcar, que está presente em vários alimentos. O açúcar também é conhecido como sacarose. Em condições normais, a sacarose é um sólido branco, cristalino, que se dissolve muito bem na água e tem sabor doce, motivo pelo qual ele passou a ser utilizado na culinária. As unidades que formam a sacarose são os monossacarídeos, glicose e frutose. Com base nisso, analise a figura a seguir. Tá aparecendo aí para vocês a estrutura da glicose e da frutose. A gente vê que tem um maisinho aí no meio, que elas duas estão se unindo, formando sacarose. Beleza, tá simples essa imagem, não tá? Então vamos lá analisar qual que é a opção correta para essa questão. A gente tá pedindo para analisar aí qual que seria a resposta para essa questão. Letra A. Os grupos funcionais presentes na frutose são álcool, ácido carboxílico e éter? Será? Vamos ver a estrutura da frutose. O que tem na estrutura da frutose? Tem álcool? Tem. A presença de OH indica que temos a função álcool. Temos ácido carboxílico? Não, não temos. Porque a ácido carboxílico é C-dupla-O ligada a OH e a gente não tem essa função aqui nessa estrutura da frutose. Então essa a gente já descartou, né? Então vamos para a letra B. A letra B diz: o grupo funcional formado na ligação glicosídica é um éster. É um éster? Não, né, pessoal? Se a gente olhar na estrutura da sacarose, a gente vai poder perceber que a função formada ali é um éter, é um oxigênio entre duas cadeias carbônicas. Então, não é a letra B. Então vamos para a letra C. A letra C diz assim: a união de dois monossacarídeos irá resultar em um disacarídeo. Sim, né? Se a gente junta
monossacarídeo com outro monossacarídeo, 2 a gente chama de disacarídeo. Beleza? Simples, ok, tá certo, essa primeira parte. Que a gente tem ali a glicose e a frutose, as dois juntos, um é monossacarídeo, o outro é monossacarídeo, então disacarídeo, beleza, tudo certo, é isso mesmo. Com a eliminação de uma molécula de água. Tá, como que a gente vê isso? Depois da setinha, nessa reação, a gente consegue ver que tem um H2O e tem a molécula de sacarose. Ou seja, nessa reação, juntou frutose e glicose juntas, juntou as duas para formar a sacarose e eliminou a água nessa reação. Então tá ali o H2O. Então sim, a partir da união de 2 monossacarídeos, a gente tem a liberação de água. Então a correta é a letra C. Isso mesmo. Então vamos lá. A letra D a gente sabe que não é, porque a glicose não é um glicerídeo, né, pessoal? Um glicerídeo, ele é um lipídio. Então, a glicose, ela não é um lipídio, certo? E agora a número 4, pessoal. Vamos lá. A número 4 diz assim: diversos alimentos são fontes de lipídios para o metabolismo humano, tais como margarinas, óleos vegetais, da base de soja, gergelim, girassol, canola e também óleo de peixe. Sobre as características dos lipídios, assinale a alternativa correta. Os lipídios são compostos. Ativar letra A. Os lipídios são compostos que possuem cadeia apenas com ligações simples. Será? Os lipídios, como a gente estudou na nossa aula de lipídios, a gente sabe que os lipídios, eles possuem uma longa cadeia carbônica que pode ter não só apenas ligações simples, mas também pode ter ligações duplas, não pode? Lembra lá que a gente viu que pode ter cadeia saturada e insaturada? Pessoal, os óleos e as gorduras, eles são formados por ácidos graxos. O que diferem é só que tem uma cadeia carbônica longa sem insaturação e o outro com insaturação. Isso quer dizer que, nesse exemplo que vocês estão vendo agora, vocês estão observando uma cadeia carbônica grande com a função do ácido carboxílico. Aqui, vocês estão observando que essa extremidade tem um ácido carboxílico. Vocês estudaram o ácido carboxílico nas funções orgânicas. Então, aqui a gente tem uma cadeia carbônica gigantesca, né, com ácido carboxílico no final. Isso configura um ácido graxo. Esse ácido graxo só tem ligações simples entre os carbonos. Então, a gente chama esse daqui de ácido graxo saturado. Já esse outro ácido graxo aqui, ele possui uma insaturação. Você pode observar que nós temos a função do ácido carboxílico aqui no final dessa cadeia e aqui no meio a gente observa que tem uma dupla ligação. Isso configura uma insaturação na cadeia. Essa insaturação configura os ácidos graxos compostos nos óleos. Essa insaturação permite que óleos sejam líquidos. E essa saturação permite que as gorduras sejam sólidas. Por conta das duplas ligações que podem aparecer nas cadeias dos lipídios? Pois é, a letra A, então, não está correta. E a gente está procurando a alternativa correta, não é? Então, vamos à letra B. A letra B diz: substâncias insolúveis na água, mas solúvel nos chamados solventes orgânicos, álcool, éter e benzeno. Então, pessoal, nós podemos observar aqui que os lipídios, eles não são solúveis em água. Lembra lá da nossa aula? Eu apresentei para vocês que uma das principais características dos lipídios é ser insolúvel em água. Então, essa primeira parte aqui da letra B está correta. Mas solúveis nos chamados solventes orgânicos, álcool, éter e benzeno. Sim, né, pessoal? Álcool, éter e benzeno são substâncias apolares. E os lipídios também são substâncias apolares. Essa facilidade deles interagirem por conta de serem substâncias apolares. Então a letra B está correta, pessoal. A letra C diz o seguinte: presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Pessoal, os fosfolipídios, eles compõem as membranas celulares. Então, essa letra C está errada, tá? Então não poderia ser a letra C. A letra correta
dessa questão é a letra B, quando se refere às características dos lipídios. Número 5, pessoal, diz assim, ó: quem disse que só de mel vive o apicultor? Outros subprodutos fornecidos na criação de abelhas pode trazer lucros, a exemplo da cera. Boa oportunidade de renda no período da entre-safra do mel. Ela pode ser usada como matéria-prima na fabricação de artigos biodegradáveis. Algumas empresas já se destacam no desenvolvimento de produtos com uso de cera de abelha. O Go Green Brasil desenvolveu a primeira parafina brasileira 100% ecológica e 100% biodegradável. Sua base é feita com cera de abelha misturada com outros produtos do reino vegetal, que resulta em um produto de alta performance e durabilidade. Aí tem a fontezinha aqui, vocês quiserem consultar, beleza? Sabendo disso, podemos afirmar sobre a cera. São formados por carboidratos e glicerol. Será? A gente viu nas nossas aulas que os cerídeos, eles pertencem ao grupo de quem? Dos lipídios. Então não pertence ao grupo dos carboidratos, não é formada por carboidratos, a gente já descarta logo essa é a primeira opção, né, que é essa letra A. A letra B diz que possui em sua cadeia somente carbono. Não, né, pessoal? A gente viu que os lipídios, eles são formados por uma longa cadeia carbônica com hidrogênio e no final dessa estrutura a gente encontra um ácido carboxílico. Não, essa letra B está errada. Letra C. Os cerídeos são ésteres formados a partir de um ácido graxo superior e de um álcool graxo superior. Será? Ó, vejamos bem. Os cerídeos, a gente viu que na nossa aula sobre os lipídios, que os cerídeos, eles são formados sim, né, pela ligação de um ácido graxo e de um álcool. E isso forma um éster. Então, sim, é formada uma ligação de éster, como vocês estão vendo aí na estrutura. E essa letra C está correta. A letra D não seria, porque aqui está afirmando são formados pela união de vários carboidratos simples. E a gente sabe que não, né? A união de vários carboidratos simples vão formar os oligosacarídeos ou os polissacarídeos. Então, não, essa não é a correta. Número 6. Os aminoácidos ligam-se por meio de ligação peptídica que ocorrem. Então, como que ocorrem, né, as ligações aí entre os aminoácidos? Como que é formada essas ligações? Letra A. Entre o grupo carboxila de um aminoácido e o hidrogênio de outro grupo de aminoácido? Não, né, pessoal? A gente sabe que as ligações peptídicas, elas ocorrem pela ligação do ácido carboxílico com a amina de outro aminoácido. E aí forma a ligação peptídica. Então, a letra A está errada. Entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxilo de outro. Então, sim, letra B, a letra correta nessa questão aqui. Então, a gente tem que o ácido carboxílico, ele vai se ligar com a amina de outro aminoácido e aí vão formar a ligação peptídica os dois juntos, tá? Essa foi a número 6.